Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre agentes, mas talvez de uma parte um pouco mais chata do que a gente vem falando também, que é a parte mais específica de governança, tanto de dados como de agentes em si, né? Já que quando a gente coloca agentes em produção, a gente precisa que ele seja confiável, que a resposta dele seja segura e confiável. Então, a gente vai se aprofundando aqui dentro disso, tá? Bom, me apresentando, meu nome é Calum Carvalho, eu sou arquiteto de soluções hoje também. Sou reconhecido pela Snowflake como Data Superhero. Hoje é um programa mundial, né, global aqui, e no Brasil existem 5, né, eu fui reconhecido esse ano aqui dentro disso também, tá? Mas bom, acho que a ideia aqui hoje é compartilhar um pouco de experiências com vocês, o que eu venho vendo do mercado, tentar aprofundar um pouco mais em alguns conceitos, né, em novos paradigmas, o que a gente vem vendo realmente dentro de projetos, né? E eu espero muito que essa palestra possa fazer você que está vendo esse vídeo, possa fazer você que está vendo essa palestra aprender um pouco mais sobre Foundry, sobre alguns projetos na prática que a gente vem fazendo também, tá bom? Bom, aqui é um pouco da nossa agenda para hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre o que eu vejo que talvez seja uma nova era para tanto para BI como dados, como AI agents em si, né? Qual que é o paradigma atual e como, né, eu vejo que talvez seja um novo paradigma. A gente vai falar um pouco mais sobre o BI conversacional, tá? Dentro disso, a gente fala um pouco sobre o papel do AI Foundry e Fabric, um pouco sobre AI agents, estratégia de impacto e o futuro do conversacional também. Então, a ideia é repassar um pouco dos conceitos em geral do que a gente vem vendo no mercado também, como isso vai impactar algumas áreas, principalmente relacionadas a dados em si, tá bom? Bom, vamos lá. Eu começo essa palestra aqui com uma frase talvez um pouco mais de impacto, que a ideia não é o problema em si, não é ter dados, é tomar decisões rápidas com eles, né? Não adianta nada a gente passar meses construindo um Fabric, construindo um Databricks, um Snowflake, ter um lake super bem robusto, mas não conseguir tomar uma decisão muito rápida com eles, né? E além de rápida, existe uma palavra que a gente vem usando muito quando a gente fala de agentes, que é a parte de acuracidade, a parte de realmente ser assertivo naquela decisão que você está tomando. Então, quando você tem um agente, você tem isso conectado ao seu dado, isso já é rápido, mas se eu coloco isso na mão de um usuário de negócio e ele tem uma decisão errada em cima daquele dado, porque o agente falou alguma coisa errada, porque aquele dado estava incoerente, isso também é ruim. Então, é muito importante que a gente quebre um pouco do paradigma de sempre precisar ter um dash para tudo, mas que os agentes eles consigam ser essa fonte mais rápida da informação, mas que eles sejam fonte rápida com assertividade, tá? Então por isso que a gente fala muito de governança de dados. Eu acho que muitos de vocês que estão aqui já escutaram a frase, né, trash in, trash out, que é a ideia de se eu coloco, né, alguma coisa errada para aquele dado, para aquela AI, né, seja qualquer AI que a gente vai falar, seja Claude, seja ChatGPT, seja Foundry, seja Copilot, se eu coloco uma informação errada como base de conhecimento, ela também vai me dar uma resposta errada. Então não adianta nada também eu acabar tendo muita rapidez e acesso a uma informação, mas ao mesmo tempo eu estar tomando uma decisão errada com base nisso. Então é muito importante entender que a parte da governança em si é uma das etapas mais importantes para que aquele dado esteja coerente. Quando a gente fala de dados em si, né, de data lake, de lake house, de data warehouse, a parte da governança de dados tem ficado cada vez mais importante. Porque quando a gente vai falar de uma camada, né, realmente de conhecimento para um agente, é totalmente diferente quando a gente falava para BI. Né? Para BI a gente tinha aquele modelo, fato, dimensão, a gente já tinha muito bem os conceitos de regra de negócio estabelecido para fazer um BI, mas quando a gente vai falar de agentes, talvez ele precise de mais contexto do seu negócio de uma forma diferente. Então, a gente vai repassar um pouco aqui do que eu venho vendo nesse sentido, nessa questão de governança e tudo mais, e a gente vai se aprofundando um pouco mais nisso, tá? Bom, aqui alguns estudos, né, o que a gente vem vendo de mercado, os LLMs estão se tornando uma parte essencial da análise de dados e consumo de dados, né, e isso eu realmente venho vendo muito nos projetos que eu venho atuando, desde clientes que chegam, a gente que direciona para algum caso de uso específico, mas por quê, né? Grande parte dos últimos anos foram destinados a gente organizar o dado, a gente construir BIs, a gente dá na mão do usuário de negócio a informação que ele precisa para uma tomada de decisão. Só que quando a gente começa a falar de ChatGPT lá em 2022, 2023, que realmente teve um boom global, a gente percebeu que a gente poderia ter um acesso a uma informação de uma forma muito mais facilitada. E se a gente conseguisse utilizar aquilo lá para um dado,
né? Eu tenho aquele dado no Lakehouse bem governado, muito bem catalogado, com dicionário de dados, etc. Se eu consigo utilizar isso na mão de um usuário de negócio, ele pode ter um poder muito grande na mão dele, né? Porque hoje, né, pelo menos nos últimos anos, existia um paradigma muito no sentido de que se o usuário de negócio precisava criar um dash de barra com filtro tal, às vezes levava semanas para ele conseguir chegar no resultado. E quando a gente fala de LLMs acessando um dado bem governado, a gente fala de no máximo minutos para acessar um dado, para fazer uma análise, às vezes até mais complexa do que ele ia fazer antes. Então a gente vem vendo isso no mercado como se, né? Ali uma das coisas, né, que é o que o exame coloca ali, que 95% das companhias falha na aceleração com AI. Isso é um pouco contraditório porque não adianta nada existirem iniciativas de AI que elas não têm um direcionador de negócio, que ela não tem um dado de negócio muito bem estabelecido também. Então a gente vem vendo muito, né? Ao mesmo tempo que os LLMs estão se tornando uma parte essencial da análise de dados, do consumo de dados e etc., existe uma outra ponta também que só fala de inovação de AI, mas que ao mesmo tempo não tem uma estrutura robusta para conseguir colocar isso realmente em produção. Tá? Desde a parte, como eu comentei, da parte da governança do dado em si que você está usando como fonte de conhecimento, desde a parte de governança de agentes. Né? Se eu já tinha um dado mal estabelecido, se eu já não conseguia ter uma governança sobre o meu dado, imagina ter uma governança sobre um agente, várias áreas de negócio criando agentes. Então, isso é um dos pontos que, ao mesmo tempo que vem impulsionando muito, também é um ponto de preocupação para ter essa governança muito mais estabelecida dentro das companhias. Tá bom? Bom, aqui a gente fala de alguns desafios que existem na construção de apps e agentes de AI. Né? Então, a gente vai falando muito sobre produtos de AI, desde assistente de atendimento ao cliente, pesquisa aprofundada sobre seus dados, que é um pouco do BI conversacional que eu comentei com vocês, agentes específicos de domínio, agentes conversacionais, quando a gente fala de mandar um áudio, de ter um agente conversacional para qualquer coisa, seja sobre um documento, sobre uma base de conhecimento, seja sobre a internet em si. Esse é um dos principais usos que a gente faz, no fim das contas, né? Assistentes de pesquisa e sistemas de multi-agents, tá? Esses são algumas, na verdade, das iniciativas que o mercado vem atuando, que sente alguns desafios também relacionados a isso. Né? E aí dentro disso a gente tem alguns números, né? 62% dos profissionais de AI identificam preocupações de segurança, gestão de chaves, outras coisas ali, gestão de modelos, gestão de agentes. Quando eu falo de uma área de negócio inteira, conseguindo criar agentes e consumir agentes, a parte da segurança é uma das etapas mais importantes, né? Administrar isso, a gente sabe que para um ambiente de dados, infraestrutura, já não era assim tão fácil, mas aquilo ainda ficava muito na mão da tecnologia. Quando eu falo de dados, AI, etc., eu coloco isso na mão de um usuário de negócio. Então, eu preciso ter uma segurança muito mais robusta sobre o que eu estou liberando para essas áreas, para que elas consumam e etc. Então, dentro disso, o Foundry, né, que é o que a gente vem falando muito, é o que ajuda muito a gente ter essa governança sobre modelos, sobre agentes. Eu vou mostrar um pouco do Playground também para vocês terem uma visão, mas ajuda muito no dia a dia a gente conseguir ter uma administração melhor sobre os deployments, o que os usuários de negócio estão utilizando, para que esse paradigma da gente ter que ficar administrando tudo de uma forma tão complexa seja mais facilitado para o nosso lado também, tá bom? E dentro disso, 71% das empresas admitem ter dificuldades para acompanhar o consumo de AI, impor cotas e fornecer relatórios por equipe. Isso é uma das grandes preocupações das companhias hoje, né? Um dos pontos que a gente mais vem vendo é o quê? Eu tenho uma iniciativa de AI, aquilo ali pode gerar muito valor para o negócio, mas ao mesmo tempo eu também não consigo acompanhar a quantidade de tokens que eu estou gastando por agente, a quantidade de tokens que eu estou gastando por equipe, quantos tokens eu vou gastar para minha empresa, qual o melhor modelo para cada área, porque assim, para marketing eu posso ter um melhor modelo, para financeiro eu posso ter um melhor modelo, para código eu posso ter um melhor modelo, a gente vem vendo muito essa troca de modelos ali dentro, então precisa ter uma visão mais estabelecida e governada sobre isso, né? E um outro ponto é 47% das organizações citaram a necessidade de implementar proteções explícitas como pré-requisito para implantar agentes autônomos de AI com segurança. Tá? Então, a gente passou muitos anos, né, nos últimos anos, passou muito tempo, no fim das contas, falando sobre AI generativa. A gente foi um pouco para agente de AI, onde ali a gente brincava um pouco mais com prompts, e depois a gente começou a adicionar bases de conhecimento, ferramentas, e a gente foi um pouco para a era de multi-agentes, depois de agentes autônomos. Então, é uma evolução muito rápida e constante, mas que a gente precisa administrar de uma forma boa para que dentro da companhia seja implementada com segurança. Né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, sobre como que a gente pode
implementar agentes de AI dentro da companhia de uma forma segura, utilizando alguns mecanismos dentro do Azure ali com Foundry, a PIM, etc., para conseguir ter uma segurança melhor sobre o que aquele agente está fazendo, está sendo executado. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão de prompt injection, que é um dos pontos que a gente vem vendo acontecer no mercado em si, que a gente precisa se preocupar quando a gente vai falar de liberar agentes corporativos para a companhia, tá bom? Bom, aqui é um pouco do processo de adoção de AI, né? Então, ali, acho que uns 2 slides atrás eu comentei com vocês que toda iniciativa de AI, ela acaba falhando justamente porque não tem um processo de adoção muito específico. Isso quer dizer o quê? Às vezes existem iniciativas que são muito focadas em que eu quero ter um agente, eu quero ter uma IA conversacional, eu quero liberar agentes para áreas, eu quero que elas criem agentes, mas eu não tenho um processo muito bem especificado disso, né? Um framework de adoção de AI dentro da minha companhia. Por quê? Tudo que a gente vai falar de liberar agente, liberar IA, a gente precisa ter uma necessidade de negócio muito bem estabelecida. A gente define quais os modelos são melhor para essa necessidade de negócio. Então, aquilo que eu falei, talvez para código a gente vai usar o melhor modelo que é o Claude. Para a gente falar sobre informações de dia a dia, a gente vai utilizar um modelo GPT-5, GPT-4.1. Quando a gente vai falar de marketing, a gente vai utilizar um modelo Gemini, a gente vai usar um DALL-E, a gente vai usar qualquer outro modelo específico para aquele caso. Ou vou ter que fazer um fine tuning desse modelo, que pode ser um dos casos também. Então, a gente começa pela necessidade de negócio, escolhe o melhor modelo para aquela necessidade, cria os agentes de AI já com esse modelo. Aí, dentro dessa criação de AI, a gente pode falar de muitas coisas. A gente pode falar de RAG, a gente pode falar de Prompt Engineering, a gente pode falar de Fine Tuning, Evaluation, que é uma parte muito importante que ali a gente tem dentro do Foundry. Então, dentro dessa criação de agente AI, acho que a gente, antes de chegar nisso, a gente precisa ter uma necessidade de negócio bem estabelecida, testar algumas hipóteses do que pode ocorrer, testar modelos, testar prompts, e aí sim a gente vai para criar essa aplicação, esse produto de AI ali, de agente de AI, que vai focar no RAG, que vai focar no prompt engineering, que vai fazer um fine tuning para melhorar aquele modelo para o caso de uso daquele cliente, por exemplo, que é financeiro. Então, posso pegar um modelo lá, fazer um fine tuning específico para entender mais sobre DRE, sobre fluxo de caixa, sobre faturamento, sobre M&A. Então, existem vários casos que a gente pode ir se aprofundando, mas é muito importante ter um processo de adoção muito específico para que não se perca só em disrupção ou inovação, né? Porque senão sempre que sai um modelo novo eu vou liberar esse modelo para todo mundo, eu vou sempre que sai uma forma nova de criar agentes eu vou liberar essa forma de criar agentes para todo mundo, mas eu preciso entender realmente o que aquilo ali gera de valor para o meu negócio, né? A coisa que a gente mais vê é que todo dia sai uma notícia nova sobre AI, né? Eu acho que nos últimos meses aí, janeiro, fevereiro, março, a gente teve mais de 80 lançamentos do Claude, por exemplo, né? Então, eu não consigo testar tudo, mas eu preciso entender o que eles estão lançando que faça sentido, gerar valor para o meu negócio, e aí sim eu entro nesse framework de adoção aqui dentro. Tá? E aí depois disso a gente entra na parte que talvez seja mais importante, depois da gente fazer essa parte mais técnica, que é a parte de operacionalizar isso daqui. Que é justamente quando a gente fala de adoção de AI dentro da companhia. Eu vou liberar aqueles agentes, eu vou monitorar o uso desses agentes, eu vou deployar isso dentro de uma UI para onde eles vão consumir isso dentro de um portal, ou eu vou deployar isso dentro do Teams, eu vou liberar através do WhatsApp. Eu tenho que ter ali um filtro de conteúdo muito bem estabelecido, principalmente sobre conteúdos sensíveis, que a gente vai falar aqui também, né, com o Content Safety, e ter uma visão muito bem estabelecida do que eu estou liberando para as áreas e conseguir monitorar isso, para aí sim a gente falar de uma avaliação contínua de modelo, que é o quê? Sempre esse uso ele vai gerando mais insumos para eu ir melhorando meus agentes, para eu melhorando a experiência do meu usuário, para eu trazendo mais respostas assertivas para o meu usuário de negócio. Então, se eu estou lá na ponta liberando um agente sobre faturamento, a área de negócio está estabelecendo que aquilo está sendo bom, eles estão treinando ainda mais aquela base de conhecimento, isso tudo tem que se retroalimentar, sendo enviado feedback para o agente. Se for necessário trocar o modelo, se troca, usa o modelo, joga de novo para operacionalizar, para aquela pessoa da área de negócio utilizar, como para perguntar sobre faturamento novamente. Isso aqui tem que se retroalimentar, porque não adianta nada eu só ir lá liberar um agente para a área de negócio e nunca mais melhorar a experiência daquele usuário, né? Baseado no uso dele, eu preciso ir melhorando constantemente, e esse é um fluxo que a gente aplica muito usando o Foundry, usando a PIN ali para justamente ter esse controle muito bem feito, tá bom?
Bom, dentro disso a gente entra, como eu já falei bastante aqui do Foundry, né? A ideia é a gente aprofundar um pouco mais nele, mas a gente entra em algumas camadas do Foundry que ajuda a gente a fazer isso, né? Desde integrações, que a gente pode falar aqui de integrar o Foundry com o Copilot Studio, com o Visual Studio, com o GitHub, ou utilizar o Foundry através de um SDK. A gente pode falar sobre os catálogos de modelos em si, a gente vai falar de OpenAI, Cloud, Grok, etc., porque a gente centraliza isso de uma forma corporativa, e é muito importante a palavra corporativa, porque eu posso usar qualquer modelo hoje acessando o site daquela companhia, né? Se eu quiser usar o modelo da Anthropic, eu acesso lá e pego o modelo deles, mas aquilo lá não é corporativo. Quando eu vou para o Foundry, eu possuo os modelos de uma forma corporativa. Se eu quiser colocar meu faturamento, a minha venda, se eu quiser colocar informações sensíveis de uma certa, né, complexidade, né, uma certa porcentagem de sensibilidade dentro daquele documento, aquilo ali não vai estar sendo usado para treinar a base global daquele modelo. Então, se eu colocar meu faturamento dentro de um modelo do AI Foundry corporativo, eu não vou ter a preocupação de que aquele meu faturamento vaze em algum momento, porque eu estou dentro de um ambiente restrito para a minha companhia. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito em projetos e que precisa ser levado mais a sério, porque a companhia exerce um poder sobre informações sensíveis de pessoas, financeiras, etc., muito grande, e a gente precisa ter um certo cuidado e segurança sobre isso também. Tá? Então, dentro disso, a gente vai falar sobre AI Search, que é uma forma de a gente poder criar RAG ali, seja sobre arquivos, seja sobre documentos, dados em si. Tá? AI Agent Service, a gente fala um pouco mais sobre a criação de agentes. A parte que eu falei ali um pouco sobre Content Safety, que é a parte específica onde se eu faço uma pergunta que tem um teor que não é legal ou que não é ou que eu posso, né, estar cometendo algum crime ou algo nesse sentido, dentro da AI, ele trava automaticamente. Então é muito importante quando você vai liberar, por exemplo, agentes de uma forma pública, né, um agente dentro de um site, que você tenha restrições sobre o que a AI vai responder. Porque tem que ter um certo cuidado se ela não vai acabar respondendo uma pergunta que foi errada, justamente para testar aquele modelo. Tá? E a gente vai falar também sobre Azure Machine Learning, né? Porque aí é uma etapa bem legal que a gente pode falar de modelos preditivos, a gente pode conectar um pouco isso, mas tendo uma observabilidade muito grande dentro do Foundry de step by step do que eu estou executando, desde a parte de negócio, quais modelos, search, content safety, ter uma visão total de tudo que ocorre ali dentro, tá? Bom, dentro disso, quando a gente vai falar de agentes de AI, a gente precisa ter uma visão muito clara sobre o que são agentes de AI, né? Porque como teve um boom muito grande sobre a gente falar sobre agent AI, agentes autônomos, etc., cada pessoa pode ter um contexto diferente sobre o que é um agente de AI. Né? Um agente de AI não é chegar no ChatGPT e fazer uma pergunta assim, falar assim, vire uma pessoa financeira, um CFO, e me responda como se eu fosse um diretor. Tá? Isso é criar uma pessoa, mas não necessariamente um agente AI. Um agente AI ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter ações, ele precisa ter segurança, ele precisa ter uma forma de avaliação, ele precisa realmente ter forma de executar alguma coisa para realmente ser um agente. Né? Não adianta nada só pedir para ele assumir uma persona. Isso é um prompt. Eu coloco um prompt dentro de um modelo e pode ser que funcione muito bem. Né? Eu acho que a gente precisa separar um pouco disso de... não quer dizer que não funciona bem, mas não é um agente AI. Pode ser que funcione bem para vários casos de uso, mas talvez para casos de uso mais complexos eu precise realmente de um agente AI para que eu não me confunda nesse contexto. Então, quando a gente fala de conhecimento, o que a gente está falando? A gente está falando de Fabric, a gente está falando de uma busca na internet através de um Bing Search, a gente está falando de meus produtos de dados, né, meu marketplace de dados ali licenciado para eu colocar para dentro de um agente, a gente está falando de arquivos, né, a gente está falando de PDF, a gente está falando de Word, a gente está falando de PPT, para eu passar com uma base de conhecimento para o meu RAG do meu agente, a gente está falando de ações, né, então, por exemplo, conectar um fluxo de Logic Apps para o meu agente. Né, então, meu Logic Apps lá tem um fluxo de envio de e-mail diário, 8 horas da manhã. E dentro daquele agente eu posso perguntar sobre o meu faturamento, então eu vou lá, pergunto para o meu faturamento, peço para o meu agente assim, envie um e-mail para mim. Ele vai pegar o fluxo do Logic Apps, que ele tem essa ferramenta, vai pegar e vai enviar um e-mail para a minha caixa de mensagem. Porque ele vai fazer o fluxo ponta a ponta, desde pegar uma informação até executar uma ação. Tá? Isso é muito importante. A parte de segurança, então a gente fala sobre filtro de conteúdo, armazenamento seguro daquela informação, como eu disse para vocês, desde o RAG que eu estou executando, como também os modelos corporativos que eu estou usando, e a autenticação do usuário, para que nenhum usuário que não tem acesso a alguma informação que está no seu lake, por exemplo, algum documento, consiga fazer uma pergunta sobre ele. A gente precisa ter essa administração muito bem assertiva. Imagina que eu estou liberando para minhas áreas de negócio uma informação sobre faturamento,
mas sem querer eu crio um agente e libero para todas as áreas, para todo mundo perguntar sobre faturamento. Mas aquilo ali talvez é uma informação que ainda não é pública, ainda é só sobre o time financeiro. Eu causo um problema muito grande. Então, eu preciso ter uma forma de autenticar, de liberar apenas para algumas áreas, algumas informações, ter esse filtro de conteúdo e autenticação do usuário em si, do que ele está perguntando, tá? A gente fala sobre rastreamento e monitoramento, né? E é uma parte mais de observabilidade, também sobre tudo que tem acontecido no meu ambiente de agentes, sobre a flexibilidade dos modelos. Então, se sair um modelo amanhã que é melhor para utilizar para código, eu consigo utilizar dentro do Foundry ali. Consigo passar esse novo modelo para aquele agente, desde que eu tenha também a permissão, a cota dentro do meu ambiente para fazer isso, tá bom? Bom, aqui a gente entra numa parte que talvez seja legal da gente falar, que é uma parte mais de proteção. Eu até comentei ali com vocês um pouco sobre, a gente pode usar um pouco de APIM, né? A gente pode usar um pouco sobre algumas políticas de segurança que a gente pode colocar para modelos e tudo mais. Por quê? Eu acho que muitas pessoas que talvez estejam vendo aqui ou não, né, já viram casos publicados na internet sobre prompt injection, né? Tem um caso muito famoso de um chatbot de uma grande vendedora de carros, né, onde o cliente foi lá, perguntou, falou sobre um carro, especificamente uma caminhonete, e ele falou pro agente assim que queria comprar aquele carro por $10, $1, algo nesse sentido. E aquele carro custava, acho que $50.000, algo próximo a isso, né? Só que ele foi conversando com a gente, ele foi tentando burlar aquele agente até que ele chegou na visão onde o agente deu a resposta para ele que o carro estava ok para ser comprado por $1, que ele tinha realizado essa compra e que ele ia receber o carro, né? É claro que isso gerou um grande problema porque o carro não custa $1, no fim das contas. O agente vendeu um carro por $1, né? Teve um prejuízo aí de 49,999 de dólares, né? $1.000. Então, tem que tomar muito cuidado, seja para liberar para áreas internas, ou seja para liberar isso para os seus clientes, seja para liberar isso publicamente dentro de um site, para que as suas políticas de segurança sejam bem estabelecidas. Não adianta nada, novamente, né, não adianta nada, mas essa frase é muito importante porque se eu libero um agente que pode executar, pode ter uma ação muito grande dentro da minha companhia, por exemplo, ser um vendedor de um carro, seja um vendedor de algum produto que eu tenho dentro da minha empresa, e ela acaba fazendo essa venda errada, é um prejuízo que eu tenho, né? Ou eu posso gerar insatisfação dentro de um cliente que é satisfeito, eu posso acabar perdendo um cliente, eu posso até acabar tendo restrições de segurança muito grandes, né? Imagina que através de um agente que eu tenho conectado a algum dado meu de tabela de preço, algum concorrente vai lá naquele meu agente, consegue saber toda a tabela de preço de todos os meus carros, da minha produção. Isso aí pode gerar um problema enorme dentro de uma companhia, né? Até acabar liberando um dado errado. Imagina que um agente ele tem acesso a dados de todos os clientes e você libera para ele entender o perfil de um cliente. Só que alguém faz um prompt injection e consegue CPF do cliente, últimas compras, consegue várias informações que são confidenciais, isso aí é um problema para sua empresa. Então, é muito importante que a gente use mecanismos de segurança, políticas de segurança. É muito importante também que a gente faça aquele processo retroalimentar e treinando constantemente mais o meu agente para que ele entenda com aquele erro ou com aquela tentativa de prompt injection, tentativa de burlar, para que ele vá constantemente melhorando a segurança do meu agente para que ele não tenha algum problema de segurança, no fim das contas, de liberar alguma informação, ou o principal ponto, executar uma ação dentro de algum sistema, executar alguma ação de uma venda, executar alguma informação de liberação de um dado para alguém que não tem aquele acesso ou que não faça nenhum sentido para a companhia. Então, a gente pode usar mecanismos tanto de AI, né, como a gente já está falando de AI aqui, a gente pode executar mecanismos de ter políticas de segurança, mas que a própria AI vai aprendendo com ela, retroalimentando isso e melhorando a experiência daquele agente que você está liberando para as áreas, tá? Então, esse é um ponto muito importante. A gente fala aqui de evaluation, né? Tem uma visão de observabilidade muito legal para ir 100% se retroalimentando e melhorando constantemente mais, tá? Bom, aqui a gente fala um pouco mais sobre MCP. MCP eu acho que é uma das coisas que a gente no mercado vem utilizando mais constantemente ainda, e quando a gente fala de um ambiente corporativo, a gente tem muitos tipos de uso, né? Então a gente vai ali, a Anthropic, que foi uma das principais empresas a focar bastante nisso, né? Na questão de MCPs ali dentro de conexão de LLMs com aplicativos de uma forma facilitada, mas tem uma grande preocupação também
que acho que a gente até viu no mercado, né, algumas empresas como a Perplexity desistindo do MCP porque ele tinha uma grande base de contexto. Então, quando eu passo o MCP, que é uma forma de encapsular algumas APIs dentro de um MCP ali, um modelo um protocolo de contexto, né, o que ocorre? Quando eu não tenho uma governança sobre o que eu estou colocando dentro do MCP, eu passo um contexto muito grande para a minha IA, para o meu agente de AI, e ele se perde dentro disso. É como se eu juntasse 100 mil documentos, passasse para ele e pedisse para ele se virar. Ele não vai conseguir. Então, tem que ter também uma governança sobre o que você está colocando de MCP para aquele agente. Esse MCP aqui do HubSpot, ele vai conseguir atualizar um deal no HubSpot, ele vai conseguir mandar um e-mail através do HubSpot para um cliente. Tem que ter muito cuidado com o contexto que você passa para o seu agente para que ele não se perca. Imagina se eu tenho um agente com acesso a um HubSpot meu e eu peço uma informação para ele, ele se perde no contexto e acaba pagando uma informação de um cliente. Isso aí é muito ruim. Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai liberando para ter essas formas de manuseio de uma forma melhor também. Até para gastar menos tokens em alguns casos, tá? Para você não passar uma grande base de contexto. E aí dentro disso, a gente vem vendo, né, uma comunidade muito grande criando MCPs para determinados aplicativos, etc. A gente pode consumir isso através do Founder também. Ferramentas específicas que a gente pode conectar, a gente está falando de Teams, a gente está falando de Notion, a gente está falando de Dynamics, GitHub, Dataverse, Stripe. Como o MCP é uma coisa muito como consumo de APIs, no fim das contas, né? A gente tem mais ou menos isso, esse contexto. Acaba sendo algo muito legal porque eu posso fazer qualquer conexão com um sistema meu. Eu posso criar um MCP para um sistema meu e passar para um agente interagir com ele, por exemplo. Então, a gente pode ir baseado nisso, melhorando muito a experiência daquelas ações daquele agente. Para que ele consiga ter conhecimento, ele seja inteligente para ter esse conhecimento, mas que ele também consiga executar uma ação dentro de um sistema, trazer alguma informação sobre o sistema e ele mesmo ser um agente autônomo no fim das contas, tá? Então, o MCP é uma das etapas importantes aqui quando a gente fala de agentes e o Founder tem muito bem isso estabelecido lá dentro também, tá? Aqui, um pouco sobre o Founder, do que a gente pode fazer como linhas gerais. Aqui eu acho que acredito seja mais um overview para vocês entenderem também. Que a gente pode ir até a parte de language, a gente pode ir na parte de traduzir arquivos, traduzir linguagens especificamente. O speech, que é a ideia de eu falar, receber ali dentro uma resposta. O vision, que também a gente pode falar um pouco mais sobre visão computacional em alguns casos. Azure OpenAI Service, que é uma ideia de eu consumir modelos da OpenAI, mas eu também posso consumir modelos Grok, Claude, etc. dentro do Founder. O AI Search, para a gente falar de RAG, que é uma forma de eu buscar, né, uma informação ali para aquele LLM, né, buscar uma informação sobre um documento especificamente. A gente pode se aprofundar um pouco disso em uma outra palestra também. O Document Intelligence, que é uma ideia de eu poder passar, né, um documento ali para o Document Intelligence, ele colocar como base de conhecimento para o meu agente para ele fazer essa busca. O Content Safety, que eu já tinha comentado com vocês, que é uma ideia de a gente ter uma segurança maior sobre o meu agente, sobre o meu modelo. E o Azure Machine Learning, que o próprio nome diz que é uma ideia de eu poder criar modelos preditivos, para eu poder ir a cada vez mais aumentando o uso de AI dentro da minha companhia também, tá bom? Bom, aqui a gente fala um pouco mais sobre o novo paradigma de inteligência de negócio, tá? Por quê? Lá no começo eu comentei com vocês que quando a gente tinha um sistema, a gente tinha um lake, a gente tinha isso bem estabelecido, a gente precisava fazer um BI para tudo. E não é que o BI vai acabar, ele ainda vai existir para muitos casos de uso, mas existem informações que talvez precisem de um nível de agilidade maior e que talvez não é que constantemente vão ser utilizadas, às vezes vai ser uma vez ou outra. E para isso, os agentes AI podem utilizar para ter conhecimento, para conseguir executar uma ação sobre aquele dado de uma forma muito melhor. Então, a gente pode ter um sistema, a gente pode ter um Fabric como um lake house ali para ter aquele dado. Eu posso falar de Foundry, eu posso falar de Blake, que é um produto que eu trabalho aqui também para criar agentes, conectar fontes de conhecimento, para conectar modelos e liberar isso para a área de negócio, para que a área de negócio consiga consumir esses agentes de AI de uma forma que ele consiga conectar lá na ponta onde está o dado dele, trazer de uma forma governada para o meu lake house, liberar isso através de agentes de AI para que o consumo seja melhor de dados, né? Para análise de dados, para que às vezes eu consiga ver alguma coisa no meu dado que eu não conseguia ver só com um BI, para que eu consiga explorar mais esse dado. Eu tive, mesmo, né, durante anos fazendo lakes, etc., muitas companhias ainda não conseguiram sair do Excel, né? As áreas de negócio ainda baixam o Excel, exploram aquele dado, mas com agentes de AI isso se resolve em muitas partes. Eu consigo pedir para um agente explorar uma base que eu tenho lá no meu lake,
para que ele me traga insights sobre aquela base, para que eu entenda mais sobre categorização, sobre SKU, sobre faturamento, porque eu tenho aquele dado passado para o meu agente e ele é treinado para isso. Então, eu consigo ir, vamos dizer assim, liberando mais informação para que a minha área de negócio tome decisões melhores baseado nos dados ali, tá bom? Bom, e aí dentro disso a gente entra na parte legal da coisa, porque LLMs não são mágicos, eles não entendem exatamente sobre o que é o seu dado que você está passando para ele. A gente precisa dar um step para trás quando a gente vai falar sobre modelos e liberar isso para as áreas de negócio, por quê? Às vezes a gente vê a área de negócio indo lá, falando assim, me dê meu faturamento. Mas talvez o faturamento para sua companhia possa ser exatamente no momento da venda. Às vezes você vende e já fatura, às vezes você vende e fatura daqui 2 meses. Né? Então você precisa explicar para ele os conceitos, o que é venda para você, o que é faturamento para você, qual base representa o seu faturamento, qual cálculo, qual regra de negócio você representa o seu faturamento. E não adianta nada eu pedir para ele, por exemplo, um exemplo que está aqui. Quanto que eu ganhei no total? Eu tenho número nulo, eu tenho outras colunas que dizem coisas parecidas, eu tenho talvez formato de número diferentes dentro da mesma coluna. Então, como que aquele agente ele vai conseguir me trazer o dado correto? Ele não vai conseguir. E aí não adianta colocar a culpa no agente. Não adianta colocar a culpa no LLM que você está usando, porque o seu dado está incoerente. A gente precisa, desde a época do BI, né, eu falava muito isso também, e eu já escutei isso de outras pessoas, que no fim das contas eu só estou expondo o que aquele dado tem. Né? Então, se eu trato aquele dado, etc., eu consigo uma resposta melhor. Mas se eu só jogo o dado lá e peço para aquele agente ou crio um BI em cima daquele dado, ele vai ser errado. E aí eu só estou expondo. O problema não vai ser o Power BI, o problema não vai ser o agente AI, o problema não vai ser o modelo, o problema vai ser o dado que está incoerente. Então, eu preciso ter um trabalho de dado muito grande antes de eu liberar para uma área de negócio. Imagina que a sua área de negócio passa 3, 4 meses pedindo por agente AI, você vai construindo, e a hora que você libera, a primeira pergunta que eles fazem, eles tomam um erro. Fala assim, eu não consegui achar essa informação. Ou eu não consegui identificar o que é ganho total, porque tem números nulos dentro da sua base. A chance daquela área de negócio reutilizar em algum momento é muito baixa. Às vezes você queima um cartucho porque você liberou um agente, mas com um dado errado. Então é muito importante que tenha uma governança de dados muito bem estabelecida, tenha um framework de governança de dados muito bem estabelecido, para que aí sim você vai conseguindo liberar isso para as áreas de negócio de uma forma mais assertiva. Tá? Mesmo assim, identificar isso hoje é muito mais prático do que identificar numa época de BI. Porque um agente de AI ele já pode ser seu próprio motor para identificar na onde você pode melhorar. E a gente usa muito isso, por exemplo, no produto que eu venho construindo, que, junto com o time aqui também, que é o Belake, a gente vem colocando mecanismos de identificar como melhorar aquele dado, como que eu tenho uma resposta mais assertiva daquele dado. Então o time vem trabalhando muito, principalmente com essa parte de governança, focada em melhorar essa experiência para que antes eu precisava ir para um BI primeiro, para aí sim alguns áreas de negócio identificar que aquele dado estava errado. Hoje eu posso usar um próprio agente de AI para identificar se aquele dado faz sentido ou não, ou se tem alguma coisa que eu possa melhorar de governança de dados, para que aí sim eu melhore e vá constantemente evoluindo isso aí para liberar para uma área de negócio, tá bom? Bom, e aí não adianta, né? A gente está falando de metadados ruins, a gente tem uma resposta ruim e um impacto negativo, como eu disse. Se eu tenho um metadado ruim, eu tenho um agente que dá uma resposta ruim, eu libero isso para a área de negócio, eu vou ter um impacto negativo, e não adianta, tá? Então, a gente tem, vamos dizer assim, esse iceberg que eu acho que a gente tem essa foto aqui desde 2018, no fim das contas, mas eu acho que a gente vai constantemente evoluindo, porque antes a gente falava de engenharia, a gente falava mais de BI, depois a gente falava de modelo de AI, mas hoje a gente fala de muitas coisas. A gente fala de gestão de metadados, qualidade do dado, engenharia de dados, o RAG, né? Então, assim, tudo tem que constantemente estar numa governança muito bem estabelecida. A gente fala de contextualização semântica, regras de negócio, glossários, ele entender o que é faturamento, o que é MRR, o que é DRE, para o seu negócio, você ir passando esse contexto. Segurança de acesso, isso é muito importante, como eu falei para vocês, não adianta eu liberar um dado errado de uma área de negócio para outra e aí eu acabar causando um problema entre essas áreas de liberação de acesso. Então eu preciso ter isso muito bem estabelecido para que eu vá constantemente melhorando a minha experiência do usuário de negócio sobre agentes de AI também, tá bom? Bom, aqui eu deixei esse slide para falar um pouco mais para vocês, um pouco do que o Purview pode fazer também dentro do Fabric ou fora do Fabric ali nos seus dados, desde uma governança geral também dentro do dado em si, para que você use ele como uma das ferramentas possíveis dentro do Azure. Você pode usar o Unity Catálogo do Databricks ou o Horizon Catálogo do Snowflake,
para ter uma governança geral sobre o seu dado, catálogo de dados, data sharing, data map, políticas de dados, quem que é o responsável sobre aquele dado que está ali dentro do seu lake. Então, você criando isso é muito importante para que na hora que você vai liberar o seu agente, você consiga ter isso muito bem estabelecido também, tá bom? Bom, aqui é um pouco mais do que é contextualização semântica. A gente fala de glossário, a gente fala de indexação, de enriquecimento de conhecimento, a gente fala de infraestrutura e performance, a gente fala de regra de negócio. Então, a gente ainda não saiu do paradigma que a gente tinha de regra de negócio para BI. O agente também precisa entender a regra de negócio sobre o seu faturamento, também precisa entender a regra de negócio sobre o seu financeiro, também precisa entender a regra de negócio sobre vendas. Então, isso aí, na verdade, é facilitado hoje, né? Você passar isso para um agente é muito mais fácil do que você construir uma DAX ou uma AM super complexa para isso. Mas ainda é necessária essa contextualização semântica sobre o seu negócio para que aquele agente consiga responder bem sobre um dado seu, tá bom? Bom, termino aqui a palestra falando mais uma vez sobre a frase de o problema não é ter dados, é tomar decisões rápidas com eles. Eu quero muito que vocês levem essa mensagem para casa também, no sentido de que sempre que vocês estiverem em projetos de AI, que vocês entendam que a governança do dado que você está colocando como um conhecimento para aquele agente é muito, muito importante, que não adianta também só ter uma decisão rápida sem ser assertiva, mas que eu também preciso ir liberando para as áreas de negócio de uma forma constante isso daí. Tá bom? Então, eu agradeço vocês que ficaram aqui até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, para me mandar qualquer mensagem. A gente vai se falando. Eu espero muito ver todos vocês que estão vendo aqui em uma próxima live, uma próxima palestra também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.